Eu quero nessa hora nos prepararmos para nós ouvirmos a palavra de Deus. Abram suas Bíblias comigo, livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim a santa palavra de Deus. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido. Versículo 13, por favor. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Glória a Deus. Volte a sua atenção aqui para mim, por favor. O tema da minha mensagem nessa noite é: não era de pão que Jesus estava falando. Diga assim comigo: não era de pão que Jesus estava falando. Quando nós lemos esse texto no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, há algo muito interessante nesse texto. Nós vemos aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. Quando a Bíblia fala da segunda, é porque já houve a primeira. Então Jesus aqui estava junto com a multidão. Jesus estava junto com a multidão, me ouça por favor. Fazia 3 dias, olha que interessante, querido, e isso me chama muita atenção. A multidão estava 3 dias
ouvindo Jesus no meio do deserto. Nós muitas vezes temos dificuldade de ficar 1 hora, 1 hora e meia no culto. Já achamos que é demais, já achamos, puxa vida, já falou demais, está na hora de acabar o culto. A multidão estava 3 dias sentada no meio do deserto, ouvindo Jesus falar. E a multidão estava com fome. Diz a Bíblia que Jesus disse: precisamos despedir a multidão, mas não podemos despedi-los sem comer nada, porque eles estão 3 dias aqui no meio do deserto, eles estão com fome. Os discípulos perguntam para Jesus, olha que interessante, vai acompanhando comigo a mensagem. Os discípulos perguntam para Jesus, mas aonde nós vamos comprar comida no meio do deserto para dar para esse povo? Essa multiplicação do livro de Marcos, o capítulo 8, a Bíblia fala que era a segunda multiplicação. Quando fala da segunda é porque já havia a primeira, porque já tinha passado a primeira. Me ouça, por favor, acompanhem comigo a mensagem. Quando fala da segunda é porque já tinha acontecido a primeira. E Jesus ali no meio do deserto, os discípulos não conseguiram sequer lembrar da primeira multiplicação. Porque eles fazem a mesma pergunta que houve na primeira: como é que nós vamos despedir todo esse povo? Não tem comida para dar para esse povo. Aonde nós vamos arrumar comida para dar para esse povo? Não tem como. Nós estamos no meio do deserto. Os discípulos que estavam com Jesus deveriam no mínimo ter lembrado: puxa vida, Jesus já fez esse milagre na primeira. Se Jesus disse precisamos dar comida para esse povo, automaticamente os discípulos deveriam dizer: Senhor, comida nós não temos, mas tem aqui uns pãozinhos, aqui uns peixinhos, como o Senhor fez a multiplicação na primeira, que tal o Senhor fazer na segunda de novo? Mas os discípulos nem sequer lembraram disso, porque eles novamente fazem a mesma pergunta que fizeram na primeira multiplicação: aonde nós vamos comprar comida para todo esse povo aqui no meio do deserto? Sabe o que isso me reporta? Sabe o que isso me faz entender? Que nós temos uma grande dificuldade de lembrarmos de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Nós sempre caímos naquela condição de acharmos: será que vai acontecer milagre mesmo? Será que Jesus vai fazer milagre? Quantas vezes Jesus já realizou um milagre na sua vida e você está passando por uma nova situação que necessita novamente de um novo milagre, e o nosso coração cai naquela condição de dizer: como é que Jesus vai fazer? Ele não fez a primeira multiplicação, queridos? Que dificuldade para Jesus fazer a segunda? Nenhuma. Mas os discípulos tinham esquecido. Quantas vezes nós estamos na igreja servindo ao Senhor e estamos esquecendo de tudo aquilo que Ele já fez por nós? E começamos a murmurarmos dentro do coração, e começamos a questionarmos aquilo que Deus pode fazer, porque ficamos pensando: será que Deus vai fazer mesmo? Mas como é que Ele vai fazer? Ele já não fez da primeira vez? Já não fez da primeira? Que dificuldade para o Senhor de fazer a segunda? Qual a dificuldade para o Senhor de fazer a segunda? Nenhuma. Acompanha comigo o texto. Jesus despede a multidão. Preste atenção aqui, queridos. Não deixa nada roubar a sua atenção. Jesus despede a multidão e diz a palavra do Senhor que Ele entra no barco. Diga: Jesus entrou no barco. Diga comigo: os discípulos também estavam no barco. A Bíblia diz que no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13 em diante, versículo 14, a Bíblia diz que no versículo 14, os discípulos entraram no barco e não levaram nenhum pão, não havia pão com eles.
Os discípulos entraram no barco e não levaram com eles pão. Não tinha pão, diga, não tinha pão. Quando Jesus entrou no barco, não havia pão, não havia nada. Jesus começa, ao entrar no barco, Jesus começa a liberar uma palavra para os discípulos. Se você ler do versículo 10 até o 12, você vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus entra no barco, preste bem atenção, Jesus entra no barco. Então Jesus entra no barco, momento interessante de Jesus entrar no barco, de Jesus estar ali naquele momento no barco. Jesus começa a conversar, falar para os discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Como os discípulos não tinham levado pão para dentro do barco, os discípulos automaticamente começaram a dizer sobre pão que Jesus está falando. Acompanha comigo, por favor, preste atenção. A Bíblia diz exatamente um versículo onde a Bíblia fala que os discípulos entraram no barco e não levaram pão. Não levaram pão. Os discípulos entram no barco e não levam pão. Não tinha pão para comer. E Jesus entra no barco falando, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Os discípulos automaticamente começam a pensar, Jesus está falando sobre pão. Nós não trouxemos pão, acho que é sobre isso que Jesus está falando. Jesus começa a chamar a atenção dos discípulos e diz para eles, vocês não entenderam nada. Jesus chama a atenção dos discípulos e diz assim para eles, vocês não entenderam nada. Jesus começa a fazer eles lembrarem de tudo que já tinha feito. Jesus começa, a primeira multiplicação, quantos pães tinham? Eles disseram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, quantos cestos sobraram? 12. Segunda multiplicação, tinha acabado de acontecer a segunda multiplicação. Jesus pergunta para eles, quantos pães tinham? 7. Quantos peixes? Alguns peixinhos. Quantos pães sobraram? 7 cestos cheios. E Jesus diz, e vocês acham que eu estou falando de pão? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, se eu quisesse comer pão, eu oraria e o pão apareceria aqui. Sabe o que isso me dá a entender nesse texto? A má interpretação em relação à palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos na igreja? Quantas vezes que nós estamos no culto? Quantos cultos você tem participado? Em quantos cultos que você tem vindo? E você ouve a palavra, mas interpreta ela no teu coração de outra forma. Quantas vezes que você ouve a palavra, mas dentro do teu coração você interpreta de outro jeito? Foi exatamente o que os discípulos fizeram. Jesus não estava falando de pão, e eles acharam, porque Jesus citou o nome fermento, eles acharam que Jesus estava falando de pão. Então por isso que não era de pão que Jesus estava falando. Jesus estava falando dos sinais. Jesus estava falando para que ficássemos atentos com aquilo que é a palavra, para que viéssemos estar atentos com as coisas de Deus, para que nós não perdêssemos o foco daquilo que é do Senhor. Querido, preste bem atenção, quantas vezes que você está na igreja, você ouve a palavra, mas no teu espírito você entende de outro jeito, a palavra sai do altar. Quer ver como muitas coisas nós prestamos atenção errado? Nós deturpamos coisas pequenas, por exemplo, um recado de dizer, estou apenas dando um exemplo, amanhã, 7 horas, teremos uma oração aqui na igreja, todos estão no mesmo ambiente, todos estão ouvindo a mesma palavra, todos estão ouvindo da mesma forma, mas acaba o culto e alguém diz assim, você vem amanhã no culto? Amanhã? Ué, o bispo acabou de falar. Não, o bispo não falou de culto amanhã. Não, mas ele acabou de dizer, não, ele não falou nada não.
Ele disse que vai ter culto. Não falou nada. Um simples recado, nós interpretamos de forma errada. Quanto mais a palavra, quantas vezes a palavra sai do altar e nós não prestamos atenção, por quê? Porque estamos na igreja, mas a nossa mente está em outro lugar. E aí estamos achando que Jesus está falando de pão, e não era de pão que Jesus estava falando. Quantas vezes estamos na igreja, estamos achando que Jesus está falando de uma coisa, que o bispo está falando de um jeito, ou que alguém está dizendo, não, está dando uma indireta para mim, está falando isso para mim. Não, querido, a palavra é para todos, e todos como um corpo unido, cada um precisa se ajustar. O fígado não faz a função do coração, e o coração não faz a função da vesícula. Cada um tem a sua função, cada um precisa se ajustar no corpo. Cada um necessita ouvir a palavra como ela sai do altar, receber no teu coração exatamente como a palavra tem saído do altar. Não interprete o que não foi dito. Não era de pão que Jesus estava. E por que os discípulos ficaram pensando no pão? Só porque Jesus falou de fermento. Mas eles deviam entender, Jesus estava falando do fermento. Cuidado para você não se unir com aqueles que vão contra a palavra de Deus. Era disso que Jesus estava falando. E eles estavam preocupados com o pão. Nós temos uma grande tendência de esquecermos com facilidade tudo que nós recebemos. A natureza humana é assim, nós esquecemos com facilidade tudo que nós recebemos. Se eu lhe fizer uma pergunta, me diga, quantas bênçãos você recebeu de Deus nesse ano? Bênçãos de Deus? Bem, bênçãos de Deus. Lá no começo do ano Deus fez isso para mim. Bem, mas nós estamos em dezembro, o que Deus fez para você agora? Bem, puxa, pera só um pouquinho, só um pouquinho. Não lembro mais. Agora, se eu lhe perguntar, me diga 3 tragédias, dificuldades que aconteceram com você nesse ano. Isso. Você diz 5, 6, 10, com facilidade. Por quê? Porque nós temos a tendência de gravarmos o que é ruim e temos a dificuldade de gravarmos o que é bom. Sim ou não? Por isso os discípulos estavam junto com Jesus na segunda multiplicação. Digo, segunda multiplicação. E Jesus pergunta para eles. Jesus diz, precisamos alimentar o povo. E qual é a resposta deles? Aonde é que nós vamos encontrar um lugar para dar comida para esse povo no meio do deserto? O que eles deveriam dizer? Eles deveriam, no mínimo, se reportar à primeira multiplicação, porque se Jesus fez na primeira, os discípulos estavam unidos, os discípulos estavam ali, no mínimo, eles deveriam lembrar o que Jesus já tinha feito, e eles esqueceram. Agora me diga, preste atenção, vamos ser sinceros, os discípulos que andaram com Jesus, esqueceram. Você também tem esquecido de alguma coisa? Quantas coisas nós esquecemos esse ano do que Jesus já fez? Quantas vezes você entrou na presença de Deus com alguma oração, dizendo para Deus, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer o milagre? Como é que o Senhor vai realizar esse milagre? Mas Ele já fez ontem. Que dificuldade tem para Jesus fazer um hoje? Nenhuma. A questão é que nós estamos nos esquecendo, e estamos achando que Jesus está falando de pão, e Jesus não está falando de pão, Ele estava falando de sinais, Ele estava orientando os discípulos, e os discípulos estavam com o coração aonde? Aqui na terra. Olha para mim, por favor, não quero me demorar, olha para mim. O coração dos discípulos estava aqui, porque os discípulos falavam de pão natural, e Jesus falava de sinais. Quantas vezes que você entra na igreja, quantas vezes que você vem ao culto,
quantos cultos que você vem, quantos cultos que você diz, eu vou à casa do Senhor, e você senta nesse banco, nessa cadeira, chega ao culto, na hora de adorar você tem dificuldade de adorar, na hora de ouvir a palavra você tem dificuldade de ouvir a palavra. Por quê? Porque você está aqui, a tua mente está também no que é natural. Jesus diz, saia do natural e vá para o espiritual. Ele não estava falando de pão. Talvez você veio nessa noite dizendo assim, puxa, eu queria tanto que Jesus fizesse um milagre para mim, né? E Ele está te dizendo assim, olha, veja os sinais, veja aí tudo que eu já fiz. Na primeira multiplicação, tinha muitos homens e mulheres e crianças, 5 pães, 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Tem que ter fé para acreditar. A Bíblia não diz que eles pegaram uma lasquinha, a Bíblia diz que eles comeram de se fartar. Segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos, e o povo come, e os discípulos teimam em dizer que Jesus estava falando de pão. Eu quero encerrar essa mensagem para nós orarmos. Você precisa vir ao culto com outra mente. Você anda na cidade, principalmente essa época, você está aqui, tem uma multidão andando na cidade hoje, desesperados, com compras, com presentes, sim ou não? Desesperado, com compras, com presentes. Você veio à casa do Senhor, talvez você está aqui, mas a tua mente está pensando em outras coisas, e quando você pensa em outras coisas, você pensa no pão, e Jesus diz, eu não estou falando de pão. Para nós encerrarmos essa mensagem, nesta hora, o que você está pensando nesse momento? É no pão? Jesus diz, não é de pão que eu estou falando. Jesus diz, estou falando dos sinais. Cuidado, não se misture com o fermento dos fariseus nem de Herodes, ou seja, cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de coisa amarga no teu coração é o suficiente para amargar todo o teu coração. Nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus, e que o teu espírito esteja alinhado com a palavra de Deus, e que você entenda que você vem ao culto para ouvir a palavra e entender do jeito que está sendo ministrado. Não mude o sentido da palavra, não interprete de outro jeito, não interprete a palavra do jeito que você quer interpretar, interprete a palavra do jeito que precisa ser interpretada. Os discípulos acharam que era de pão, e Jesus diz, não estou falando de pão, que se fosse pão, eu fiz tantos milagres, era só orar ao Senhor e apareceria um pão aqui, e nós comeríamos. Jesus estava falando de outras coisas. O que você está interpretando da palavra? Como está o teu coração agora? Qual o teu sentimento? Aonde você queria estar agora nesse momento? Na tua casa? Deitado já na cama, dormindo? Conversando com alguém? Não, querido. Deus te trouxe ao culto, porque é nesse culto que Deus quer falar com você. Porque se você continuar interpretando de forma errada, você não verá os sinais. E Deus, nesses últimos dias, várias ministrações, nós temos falado sobre sinais. Deus te abençoe.
Você que me assiste pela internet, que esta palavra toque também o teu coração, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos orar nesta hora.